A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, que Deus abençoe poderosamente cada irmão, cada irmã, cada amigo, em nome de Jesus. Uma vez mais, aqui falando com vocês, o irmão em Cristo, pastor Juvenal de Lima, das Igrejas Pentecostal para Deus e Nações. Mais uma vez, irmãos e irmãs, eu venho aqui para informar a todos os irmãos, amigos, sobre mais um novo endereço de onde está localizada a nossa igreja, Avenida Corifeu de Azevedo Marques, número 3832, bairro Butantã, São Paulo, capital. Então, queremos aqui, meus irmãos e irmãs, agradecer todos os irmãos, todas as irmãs, todos os amigos, todos os simpatizantes da nossa igreja, irmãos. Primeira Igreja Pentecostal do Butantã para Deus e Nações. Gratidão, primeiramente a Deus e todos os apoiadores da nossa igreja. Veja bem, irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele disse que aquele que não é por nós, eles são contra nós. E nós sabemos, irmãos e irmãs, que o povo de Deus, o povo que serve ao Senhor Jesus, ele não quer, irmãos, opositores da obra de Deus, mas ele fica feliz quando uma alma, irmãos, uma vida, uma pessoa está ali juntamente com ele, como diz a palavra de Deus, numa só fé, num só amor e num só Deus. Porque, veja bem, irmãos, quando uma pessoa, ele tenta, meus irmãos e irmãs, contra a obra de Deus, contra a vida ministerial de qualquer pessoa, irmãos, ele está afrontando o próprio Deus, certo? Então eu aqui, irmãos, como pastor, eu quero aqui aconselhar meu irmão, minha irmã, aquela pessoa, às vezes por conta da sua ignorância, da sua incredulidade, da sua falta de fé, porque, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz que a fé é um dom de Deus, e a fé não é de todos. Então, irmãos, muitas das vezes, nós temos que termos discernimento e termos muita paciência com aquela pessoa que ainda não recebeu o dom da fé. Amém? Porém, meus irmãos e irmãs, a Bíblia também diz que todos os pecados têm perdão. Porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, irmãos, é a forma direta de Satanás entrar na vida da pessoa e ceifar a pessoa. Lamentavelmente, meus irmãos e irmãs, eu já vi, contemplei muitos testemunhos, muitas vidas que a pessoa, irmãos, ele, em vez dele buscar conhecimento, pedir sabedoria para Deus, ele deixou Satanás entrar no coração, na mente dele, para ele, meus irmãos e irmãs, pecar contra o Espírito Santo. Então, fica aqui, meu irmão, minha irmã, um alerta da parte de Deus, aquele homem, aquela mulher, que talvez você não tem, Deus não abriu ainda o teu entendimento, Deus ainda não te deu o dom da fé. Porém, fica aqui um conselho, irmão, não seja um blasfêmio, certo? Contra a obra de Deus, contra as coisas de Deus. Por quê? Meu irmão, minha irmã, desde o começo do mundo, né, irmãos? Quantas pessoas morreram por conta da sua incredulidade, da sua falta de fé? Quantas pessoas, irmãos e irmãs, perdeu a sua própria vida? Por quê? Porque em vez de eles se unir com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele profeta, eles preferiram ser da parte mesquinha, das partes dos incrédulos, né? Como, meus irmãos e irmãs, aquele povo que Moisés ali, né? Deus usou Moisés, mas tinha aquele povo ali que fazia oposição contra o chamado de Moisés, né? Eles menosprezavam Moisés, irmão, de todas as maneiras, certo? Então, irmãos e irmãs, quando alguém que serve a Deus, ele começa, né, irmão, ser atacado de um lado, do outro, ele entende, irmãos, que os ataques faz parte, porém, a pessoa, ele é brindado por Deus. E a pessoa que empresta, irmãos, os ouvidos a Satanás, a boca a Satanás, para cometer todo tipo de atrocidade, irmãos, Deus também
vai tratar com ele. Eu quero aqui dizer, irmãos, Deus não tem o culpado por inocente. Eu sei, meus irmãos e irmãs, do que eu estou falando aqui. Eu poderia ser mais um aqui, ficar falando outras coisas, porém eu sei o chamado que Deus confiou e que Deus levantou na minha vida, da qual, meus irmãos e irmãs, estou aí, pela infinita misericórdia de Deus, na caminhada do Evangelho há 29 anos, irmãos. Fiquei por 17 anos na igreja pentecostal Deus de Amor, depois mais 5 anos na visão missionária, e hoje, irmãos, pela infinita misericórdia de Deus, foi Deus que mandou, foi Deus que autorizou, foi Deus que falou para nós termos a nossa igreja, a primeira igreja pentecostal para Deus e nações. Então, meus irmãos e irmãs, vamos tapar os nossos ouvidos para não se alimentar das coisas ilícitas, das coisas de Satanás. E que tudo aquilo, irmãos, que não é de Deus, que não provém de Deus, venha a ser abatido, venha a ser caído por terra. Não deixa, meu irmão, minha irmã, nada afligir a sua mente, o seu coração. Veja bem, irmãos, o salmista Davi, um grande rei que Deus levantou, ele falava assim: a tua palavra, Senhor, eu guardei no meu coração, para mim não pecar contra ti, ó Senhor. Também ele dizia: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo, para que eu não possa pecar contra ti, que eu não venha pecar contra ti. Então, meu irmão, minha irmã, Deus me trouxe aqui para, em nome de Jesus, que você seja brindado, meu irmão, minha irmã, o seu coração, a sua mente, de tudo aquilo que Satanás tenta colocar contra a sua vida. Irmão, veja bem, a palavra de Deus diz que mente vazia é oficina de Satanás. Irmãos, mente vazia é oficina do diabo. Então, meu irmão, minha irmã, uma mente que não ora, uma mente que não busca a Deus, fica, né, irmãos, à mercê, né? Fica vazio. Então ali Satanás entra e Satanás começa a manipular, né, a mente, o coração. Quantas pessoas que a gente vê no dia a dia, irmãos, murmurando, criticando, zombando, estão ali, quando você percebe, então a gente vê que ali está Satanás, ali não está Deus, né? Então você, meu irmão, minha irmã, que tem buscado, tem orado, tem confiado, quem sabe você tem sofrido ataque de um lado, do outro, você quer estar ali, mas o inimigo tenta impedir. Em nome de Jesus, irmãos, Deus está te dando força para você romper essa incredulidade. Em nome de Jesus, que essa muralha da incredulidade, do engano, venha cair por terra, em nome de Jesus. Porque, meus irmãos e irmãs, Satanás, ele é um grau abaixo de Deus, né? E nós devemos estar firme na rocha, irmãos, que é o Senhor Jesus. Porque, meus irmãos e irmãs, quando nós oramos, quando nós pedimos, quando nós determinamos, as potentes mãos de Deus é estendido e tudo aquilo que é muralha, irmão, cai por terra em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe, meus irmãos e irmãs. Vamos ficar firme com o Senhor Jesus. Quero aproveitar aqui, irmãos, essa oportunidade e dizer aos irmãos que nós estamos em campanhas, irmãos, de oração, do mover das mãos poderosas do nosso Deus, o nosso Pai. Nos dias de sexta-feira, domingo e quarta-feira. Agindo Deus, nada pode impedir, viu, irmãos? A muralha cai por terra, o devorador cai por terra, o demônio da murmuração cai por terra, o demônio da contenda, tudo aquilo que não é de Deus, irmãos, cai por terra em nome de Jesus. Essa é a nossa fé, a nossa crença. As mãos poderosas do Deus vivo, irmãos, está estendido em minha direção, em direção ao irmão, em direção à irmã. Amém? Que Deus abençoe. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Minha gratidão, viu, irmãos, aos irmãos, amigos, que desde sempre nos apoia em o nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, meus irmãos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.